E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter em prisão preventiva o presidente do PTB, Roberto Jefferson. A defesa do ex-deputado alega que ele sofre de sérios problemas de saúde, argumento que não foi acatado pelo ministro. De acordo com Moraes, não há quaisquer provas conclusivas sobre a condição de saúde do político. Em nenhum desses momentos demonstrou qualquer prova de debilidade que o impedisse de cumprir os afazeres diários, foi o que escreveu Moraes na decisão. O ministro também lembra na decisão que Jefferson admitiu ter dado ordem para jogar em seu celular em um rio quando alvo da ação da polícia. Moraes informou ainda que em diversos momentos Roberto Jefferson disse que não cumpriria prisão domiciliar e fez essa declaração publicamente. Diante do exposto, segundo Alexandre de Moraes, mantém a prisão preventiva necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e instrução criminal. Foi a conclusão do ministro Alexandre de Moraes. São 2h51 e agora o nosso contato é com José Maria Trindade, direto de Brasília. José Maria, boa tarde. Salve, muito boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Denise, esta prisão do presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, é um excesso, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Ministério Público Federal fez a coisa certa, pediu o indiciamento de Roberto Jefferson sobre 3 crimes, ele vai apresentar a sua defesa, se explicar e, a partir daí, o processo segue. Para se ter uma ideia, até o Ministério Público concorda com a defesa que Roberto Jefferson deve ficar em prisão domiciliar. Lembrando que ele não foi condenado, o processo apenas está começando. Ontem, o Ministério Público fez a representação, para se ter uma ideia. Então, é uma inversão da realidade jurídica do país. É isso que faz reações em vários setores do governo, porque ele é um apoiador próximo do presidente Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson tem que ser julgado como outro qualquer, e não como especial. Para se ter uma ideia, ele não tem nem mesmo o foro especial. Agora há pouco, dirigentes do PTB me informaram de que ele está com os pés inchados, diz que foi atendido, há uma tendência de levá-lo para o hospital onde ele tem prontuário, mas isso também foi negado, né? E que ele teve um mal súbito e já está bem melhor, ainda com uma certa debilidade. Ele tem vários problemas de saúde que foram relatados, inclusive, quando ele foi preso, né, a quantidade de medicamentos que ele toma diariamente, mas segue a polêmica em relação a todo esse processo, né, Zé Maria, envolvendo não apenas o ex-deputado Roberto Jefferson, mas vários outros apoiadores do presidente Bolsonaro que teriam, né, se excedido naquela questão de fake news, nas demonstrações que não seriam apenas uma opinião, e aí fica essa discussão se é liberdade de expressão ou se caracteriza uma ameaça de fato o conteúdo das falas, né? Exatamente. O que ninguém quer é blindar um ou outro que tenha exagerado, né? E nem julgar o conteúdo. Isso é uma decisão da Justiça. Mas o grande debate, que agora é nacional, é sobre o processo, o devido processo legal, né? O Ministério Público coleta provas com a polícia, faz a representação, pede a prisão preventiva quando há necessidade, se ele estiver ameaçando, se ele estiver ameaçando testemunhas ou mesmo destruindo provas, é o caso de uma prisão preventiva, né? Ou colocando a sociedade em risco. Mas não parece que esse é um pressuposto do Roberto Jefferson, nem que ele tenha intenção de fugir do país. Então é isso que se discute. Agora, o processo, o devido processo legal, deve sim ser iniciado. Aí o Ministério Público, a Subprocuradora-Geral da República, Lindora, já tomou essa providência. Agora, Zé Maria, em relação ao 7 de setembro, há pouco eu estava falando com a Amanda Klein sobre toda a expectativa que se cria em relação a isso, e o próprio presidente Bolsonaro deixa muitas falas em aberto, né, dando a entender, ele falou que seria uma nova oportunidade do povo se manifestar no novo 7 de setembro, que é o próximo que está vindo aí, que não seria com uma espada, mas fala em liberdade. Você vê uma mudança do tom político a partir dessas manifestações, dependendo do tamanho que elas chegarem? É sim, claro, há uma mudança de postura. O presidente quer evitar críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal, defesa de intervenção militar e quebra da Constituição, né? Esta é a ideia.
7 de setembro nunca mais será o mesmo depois desta manifestação que foi convocada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos aliados. A expectativa é grande, há notícias de que aqui a esplanada dos ministérios ficará lotada, várias pessoas que virão de fora vão acampar em plena esplanada dos ministérios, né? E o presidente vai participar da manifestação durante a manhã aqui e à tarde em São Paulo. Mas além desta manifestação, há a força política do povo nas ruas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, cancelou uma viagem que já estava confirmada. Ele iria para a Áustria, né? O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, também vai ficar de plantão e os ministros do Supremo Tribunal Federal também estão na expectativa. Todos aqui os órgãos públicos serão protegidos, mas especialmente o Supremo e o Congresso Nacional. Os presidentes das casas pediram proteção especial da polícia, mas não precisava. Esse tipo de manifestação ela é mais tranquila, com muita família, não há necessidade de se preocupar com isso, a não ser que haja algum infiltrado querendo exatamente atrapalhar a manifestação. Denise, é a novidade que um presidente da República, no exercício do cargo, convoque manifestações a seu favor e a coisa dá certo, porque todos os outros deram errado. A indicação é de Collor, plantou o seu impeachment quando pediu para todos colocarem bandeiras ou panos verde ou amarelo na janela. Todos vestiram de preto, ou a maioria de preto, e acabou fortalecendo o impeachment de Fernando Collor de Mello. Neste caso, os aliados do presidente estão mesmo dispostos a irem às ruas. O presidente mudou, Denise, porque ele toma muito cuidado ao dizer que não muda nada com uma canetada ou com um gesto, né? Mas sim com a política. É assim mesmo, ele foi eleito para mudar, mas uma mudança nunca é de repente. E nós tivemos na política algumas coisas que contrariaram as principais bandeiras aí do presidente. A questão do voto impresso foi derrotado na Câmara, ele teve até uma maioria simples, mas como se tratava de uma PEC, teria de ter uma votação maior. Teve algumas outras iniciativas que também ele foi barrado. A própria prisão de Daniel Silveira foi confirmada pela Câmara. Então a gente vê que no Congresso, mesmo que tendo esse apoio popular, algumas coisas são barradas. Teve a questão do pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes também, não é? Exatamente. Em política, às vezes, perder significa ganhar, ou, no mínimo, capitalizar para o futuro. Essa apresentação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, na verdade, o presidente sabia que não ia prosseguir, sabia que perderia. O governo tem uma dificuldade no Senado, que não foi resolvida com a nomeação do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil e coordenação política do governo. Ele sabia que não prosperaria, mas ele aguardava que, pelo menos, o presidente do Senado levasse o assunto ao plenário. Mas aí o Rodrigo Pacheco acabou resolvendo de canetada e rejeitando o pedido de impeachment, né? E outras votações ficam a cargo mesmo do Congresso. Me dizem líderes aqui de que o presidente Jair Bolsonaro é diferente mesmo. Ele manda para o Congresso Nacional projetos e propostas e lava as mãos. Não no sentido de abandonar, mas dar ao Congresso o poder de decidir. Porque, do contrário, nas normas antigas da política, o presidente entraria distribuindo verbas, nomeando um e outro, e o presidente não quer fazer isso. É isso, Zé Maria Trindade. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde, bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, Denise. Obrigado, muito boa tarde.